E um fórum de entidades se mobiliza em defesa do novo Fundeb permanente, ampliado e mais equitativo para as escolas do campo. E para conversar conosco a respeito desse tema, temos a professora do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNB e da coordenação do Fórum Nacional de Educação do Campo, Clarice Aparecida dos Santos. Bom dia, Clarice. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual. E Clarice, eu queria que você falasse primeiro a respeito dessa mobilização, como está sendo feita essa articulação entre as entidades e da importância do Fundeb para a educação do campo. Sim, nós nos engajamos nessa campanha pela aprovação do novo Fundeb, em razão de que ele está tramitando há muito tempo e é uma das agendas bastante impactadas pela pandemia nessa nova configuração de funcionamento do Congresso Nacional. E nós nos engajamos nessa campanha pela aprovação do novo Fundeb, pela aprovação da emenda à Constituição que institui o novo Fundo Nacional de Financiamento da Educação Básica, em razão de que, na nossa luta pela educação do campo no Brasil, nós sempre fizemos a nossa luta para que as escolas públicas se expandissem para o campo, né? Historicamente, o campo brasileiro, as áreas rurais e as áreas, os territórios de quilombos, de pesca, enfim, os caiçaras, os ribeirinhos, extrativistas, os povos da floresta, sempre estiveram alijados dessa política de educação. E nós entendemos que a inserção dessas populações, a expansão do direito à educação para essas populações só se faz pela via pública. E pela via pública, pela via do Estado, do investimento do Estado, somente com recursos assegurados, públicos, investimentos estatais com escolas públicas, com professores contratados pelos estados para trabalhar nessas áreas. E, nesse momento, há um risco muito grande do país perder um fundo que foi fundamental para o financiamento da educação básica nessas últimas décadas, né? Então, é por isso que nós nos engajamos. Ante esse risco, nós precisamos nos engajar e engajar todas as organizações que nós temos nos estados, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, as universidades, enfim, todas as forças que hoje lutam pela educação pública, com gestão pública no país, estão empenhados na aprovação desse novo Fundeb. Agora, Clarice, como você falou, o Fundeb vem sendo discutido no Congresso Nacional, essa proposta, e aí aparecem ali alguns itens, por exemplo, como atrelar o dinheiro do Fundeb a critérios que sejam meritocráticos, né? A gente sabe que meritocracia não é exatamente uma verdade, uma realidade, principalmente aqui no Brasil, e produtivistas. Queria que você falasse a respeito do perigo de se fazer uma proposta do Fundeb que esteja atrelado a esse tipo de critério. Essa é a nossa, no âmbito geral do projeto que está em tramitação no Congresso, e as tensões e as disputas que existem dentro do Congresso Nacional, a gente sabe que está a pressão muito forte dos privatistas da educação, não é? Do projeto dos empresários na educação, que exercem, sempre exerceram, nos governos anteriores, e agora tem uma porta muito mais aberta dentro do Ministério da Educação, que são os empresários da educação. Instituir um conjunto de exigências para a distribuição dos recursos, né, implica em quem não atender essas exigências não receberá recurso público, mas receberá recurso de onde? Como é que se executará as ações de educação nessas áreas mais necessitadas e que não atendam aos supostos requisitos de meritocracia, né? E eu gosto muito de citar assim, o Emicida fala uma coisa que é muito interessante, que ele diz assim: fala de meritocracia quem nunca precisou pegar um busão lotado às 6 da manhã, quem nunca precisou enfrentar
todo tipo de dificuldade e preconceito para entrar na escola, para entrar na universidade, aí é fácil falar de meritocracia. Nós estamos falando de uma população do campo, cerca de 20% da população brasileira, que vive em áreas rurais, que, como eu falei antes, historicamente alijadas de todo esse processo do direito que, mal ou bem, ainda as áreas urbanas conheceram. Então, do nosso ponto de vista, condicionar investimentos públicos a critérios a um conjunto de indicadores de avaliação em larga escala que não considerem, né, as especificidades locais, os problemas que nós temos nas escolas, muitas vezes, escolas que funcionam 4 ou 5 meses por ano, porque não tem transporte, porque está chovendo e não tem como fazer o transporte escolar, que não tem professores, que tem professores com contratos absolutamente precários, como nós vemos aqui nas áreas rurais do Goiás, por exemplo, onde a gente trabalha, né, os contratos com os professores são contratos de 6 meses. Né? Então, como é que você vai exigir critérios gerais de avaliação dessas escolas quando o Estado mesmo não ofereceu as mínimas condições para essas escolas responderem a problemas que são estruturais, são problemas históricos que estão ali? Então, do nosso ponto de vista, se incluir esse critério, o Fundeb aprofundará ainda mais a desigualdade que já existe e a tendência é de fechar essas escolas, que no fundo, é o que eles querem, né? Fecha essas escolas do campo e leva as crianças, os jovens e adolescentes todos para a cidade, para grandes escolas e aumenta o gasto e os contratos de transporte escolar, o que é o grande desastre da educação nessas últimas décadas, né, com o fechamento de mais de 30 mil escolas do campo e esse aumento, né, das grandes escolas nas cidades para receber essas crianças. E agora, principalmente num momento como esse, que nós estamos vivendo, que mesmo quando a gente tiver uma vacina contra o coronavírus, mas nós precisamos rever essas formas, né? Essas grandes escolas que recebem milhares de estudantes. Nós estamos num movimento de reflexão e que acho que todos os responsáveis pela educação no Brasil têm que fazer sobre essas formas de organização escolar que foram ofertadas, né, ao longo da nossa história e especialmente nas últimas décadas, precisam também serem revistas. Agora, Clarice, muitos parlamentares que trabalham com a questão do Fundeb no Congresso Nacional reclamavam da falta de diálogo com o Ministério da Educação, que simplesmente se negava ali a participar das discussões de forma mais efetiva. Você acha que com a saída de Abraham Weintraub e a chegada de Carlos Alberto Decotelli, esse cenário muda ou, na verdade, por conta de ser o governo Bolsonaro que não tem na educação pública uma prioridade, o quadro continua o mesmo? Olha, a gente não tem nenhuma expectativa de que alguma coisa possa mudar, né? O padrão é esse, o método do MEC, o padrão e a lógica do Ministério da Educação segue o mesmo. Talvez, né, evidentemente, tenha que agora, e é isso que um pouco eles estão vendendo nesse novo modelito Bolsonaro que nós conhecemos na última semana, de aparentemente ficar mais quieto, porque está nas cordas, como a gente tem dito, está no corner, né? E resolveu fazer movimentos no sentido, ó, fica um pouco quieto, porque a coisa não está muito fácil para você, muda esse ministro da educação, porque... E tem sido um pouco essa lógica, quando dá muito problema, então troca, substitui. Talvez tenha que haver algum tipo de diálogo, sim, para votar esse projeto, porque há uma pressão muito grande, não porque haja uma pressão popular, não é porque haja pressão dos professores, é porque há uma pressão muito grande do empresariado da educação, que também, sem Fundeb, não tem como vender seus pacotes educacionais para as prefeituras e para os estados. Isso a gente tem absoluta consciência, a gente sabe. Que a força dessa turma para dentro do Ministério, do empresariado e de transformar também o sistema educacional brasileiro
financiado pelo Estado, mas ofertado pelas empresas, é muito grande. Então, de alguma maneira, vai haver um diálogo. Agora, qual é o conteúdo do diálogo, né? O conteúdo do diálogo que é o mais importante. Uma das coisas, um dos temas é este que a gente pautou antes, sobre a meritocracia, e o outro é sobre a participação do governo federal no financiamento, né? Que parece que já há, de alguma maneira, acordos, né, com a relatoria. E nós achamos que talvez o governo, nessa nova lógica, aprofunde um pouco esse diálogo para aprovação, mas o problema não é esse, o problema é qual é o projeto de educação que vai ser financiado com o próprio Fundeb para frente, depois de aprovado como uma emenda à Constituição, qual o projeto educativo a ser financiado. E sobre isso é que nós seguiremos atentos e devemos continuar atentos, não é, Glauco? Tá certo, Clarice. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você. Bom trabalho. Bom dia a todos. Cuidem-se. Bom dia. Conversamos aqui com a professora do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNB e da coordenação do Fórum Nacional de Educação do Campo, Clarice Aparecida dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.